meus amigos, que o Espírito Santo, o glorioso guia daqueles que seguem o Filho dele, Jesus, que se submetem ao Filho dele, Jesus, ele venha guiar os nossos pensamentos, a nossa meditação, e venha abrir os olhos daqueles que carregam dentro de si a maior e pior dúvida, que é: por quê? Por que eu já estou há tanto tempo na igreja, já fiz muitos jejuns de Daniel, mas não recebi ainda o Espírito Santo? Por que eu não recebi, bispo? Porque eu faço jejum, eu faço o jejum, eu tenho sacrificado, mas ainda não recebi. Por quê? Bem, uma coisa que eu queria que vocês soubessem é o seguinte, especialmente você que se acha injustiçada ou injustiçado por Deus, porque não é possível, poxa, eu tenho feito jejum e não aconteceu, qual o problema? Eu vou fazer outra pergunta. Talvez não estou aqui apontando o dedo para ninguém, nem condenando de forma nenhuma. Se há alguém que se sente honrado por Deus quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, esse alguém sou eu. Porque quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, sob, digamos, o meu trabalho, o trabalho do meu ministério, então você pode ter certeza, Deus está selando o nosso ministério. É como o apóstolo Paulo disse para os seus discípulos, ele disse: vós sois o selo do meu apostolado. Quer dizer, a aprovação do meu trabalho, ou do trabalho que Deus me deu para fazer. E isso acontece com a gente. Quando eu faço uma reunião e não acontece o batismo com o Espírito Santo, eu saio para baixo. Eu saio literalmente derrotado. Porque não é possível. Não é possível. As pessoas estão buscando, elas vêm na frente, choram, se ajoelham, põem até o rosto no chão e não recebem. Não é possível. Só que uma coisa você não pode esquecer. Presta atenção nestas palavras de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, seus seguidores: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aí a pergunta que eu queria deixar para você, amiga e amigo que está com essa dúvida: por quê? Por que eu não recebi o Espírito Santo? A pergunta é: você acha que Jesus é injusto? Você acha? Ele é quem dá o batismo com o Espírito Santo. É ele que batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então você acha que ele é injusto? Ele fez alguma injustiça quando esteve aqui na terra? Não. E você acha que ele vai ser injusto com você, que fez ou faz o jejum de Daniel, faz isso, faz aquilo outro?
e ainda não recebeu? Porque a regra é a seguinte: Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, andar nas minhas pegadas, nos passos, nos meus passos, se não negar-se a si mesma, tomar a sua cruz, seus problemas, suas dores, e segui-lo, não é digno dele. Ele sabe quem você é, minha amiga e meu amigo. Aliás, quem nós somos. Ele conhece os corações. Aí é que está o segredo. Ele conhece as profundezas da alma, porque ele é o criador da alma. Ele conhece a alma com perfeição. Eu queria que você soubesse que, se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, é porque há algo que você ainda não fez. E não é fisicamente, porque fazer as coisas fisicamente, as pessoas fazem. São os religiosos. O religioso é assim. Ele vai na igreja, ele vai na religião, ele faz o que o pastor, o padre, o guia lá manda fazer, ele faz. Mas fazer o que o homem manda fazer é fácil. O difícil é renunciar à própria vontade. Essa é a realidade. O difícil é negar a si mesmo. Porque ninguém quer negar a si próprio. A verdade é essa. Todo mundo quer a bênção, mas nem todos estão dispostos a abrir mão do reinado da sua alma, do reinado do seu coração para Jesus. E aí, ele sabe disso. Ele sabe quem se entrega e quem não se entrega. Então, não tem. Por isso fica difícil. Então, o que eu faço, bispo? Você tem que fazer exatamente isso. Renunciar primeiro a si mesma. Porque eu entendo, eu creio que a vinda do Espírito Santo, quer dizer, Jesus veio, presta atenção, Jesus veio e deu a vida dele pela nossa. Ele deu a vida. Ele não deu a metade da vida dele. Ele deu por inteiro a vida dele. Ele colocou o seu espírito, sua alma, o seu corpo para ser sacrificado a fim de ganhar a nossa alma. Então não adianta você sacrificar o corpo e não sacrificar o coração, a alma. Não adianta você sacrificar o coração e não sacrificar o corpo. É uma coisa só. Porque a renúncia de si próprio quer dizer o seguinte: se Jesus, para me salvar, ele teve que renunciar à vida dele, ele desceu do trono, viveu entre nós, foi humilhado aqui na terra. Só em investir um corpo é uma humilhação, corpo humano. Jesus, amiga e amigo, é Deus, é o Senhor, é o Filho de Deus, é Deus. Quando fala Filho de Deus, é igual a Deus. E ele desceu do trono, andou na terra para carregar todos os nossos pecados. Mas, em compensação, ele teria o direito de reinar dentro de nós. Ele fez isso. Você
tem renunciado muitas coisas, mas lá no fundo do seu coração tem coisa que você não renunciou. Tem coisa que você não renunciou. E aí não tem negócio. É tudo por tudo. Não tem assim, mais ou menos. Ou é ou não é. Se alguém quiser vir após mim, porque Jesus estava sendo seguido pelos seus discípulos. Não estava? Estava. Ele estava sendo seguido. Quer dizer, fisicamente, Jesus estava sendo seguido pelos seus discípulos. Mas dentre os seus discípulos, havia um que estava ali junto com ele, que comia com ele, mas que na última hora o traiu, que foi o Judas Iscariotes. Ele também estava seguindo Jesus. Quer dizer, não adianta seguir Jesus fisicamente, se não segui-lo na alma, no coração mesmo, se não colocá-lo como Senhor de sua vida, no lugar do seu coração ser Senhor, aí não tem negócio, não tem batismo. Porque ele sabe, ele é justo. Ele é justo. Depois ele disse as mesmas palavras que Marcos registra, chamando a si a multidão com os seus discípulos. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, o que eu penso? Eu vou falar isso não, por favor. Eu estou tentando ajudá-los a pensar, a raciocinar do porquê que o Espírito Santo não veio ainda. Porque ninguém mais tem desejo de fazer morada dentro de nós do que o próprio Deus. Ele deu a vida dele para fazer morada dentro de nós. O próprio Deus quer mais fazer morada dentro de você do que você. Claro, do que nós mesmos. Mas ele não pode ultrapassar os limites dele. É isso mesmo. Os limites, quais são os limites de Deus? O limite de Deus é a sua vontade, a minha vontade, as nossas vontades. Ele não pôde ultrapassar o limite da vontade de Judas. Ele não pôde. Então, o que ele pôde fazer? Nada. Nada. Judas escolheu o seu caminho. Ele não queria ter Jesus como seu Senhor. E muitas pessoas, e isso eu sei, com certeza, não querem deixar o pecado, não querem deixar a vida errada que vem vivendo, não querem deixar as mentiras, porque com as mentiras ganham muito dinheiro, por enquanto, mas depois perde. Essa é a realidade. Então, com a mentira, as pessoas têm vantagens naquele momento, naqueles momentos, naqueles dias, mas não por todo o tempo. Então, as pessoas não querem deixar os seus pecados. Quer dizer, elas continuam reinando dentro de si, elas continuam satisfazendo o seu ego, o seu eu. E como que o Espírito Santo pode entrar numa pessoa que não se entregou 100%? Que não se negou 100%? Não tem como. Não tem como. Então eu não vou mais buscar o Espírito Santo. Bem, isso é problema de cada um. Mas que essa é a realidade, é. Muitos são chamados, Jesus disse, mas poucos os escolhidos.
poucos os escolhidos. Justamente por isso, porque nem todos querem servir. No fundo da alma é isso. Nem todos querem servir. Todos querem ser servidos. Todos querem atender os seus caprichos, as suas vontades, os desejos do seu coração. Nem todos querem perdoar. Nem todos querem perdoar. Infelizmente, essa é a realidade. Mas querem o perdão de Deus. Então, como é que o Espírito Santo pode descer num coração que se rebela literalmente contra ele, contra o próprio filho dele? Como? Não tem como. Tem que haver a renúncia. Tem que haver a renúncia. Mas não é só a renúncia superficial, não. A renúncia total. Jesus, para dar a vida por mim, ele teve que morrer. Ele teve que morrer, literalmente morreu. E gemeu, e sofreu, e urrou de dor. Tamanha era a dor, sofrimento, tanto na alma quanto no corpo, que Jesus chegou ao ponto de implorar ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. 3 vezes Jesus orou. Essas palavras de Jesus mostram o grau de sofrimento, de dor, de humilhação, de tristeza, de abandono que ele sentiu naqueles momentos. No último momento, lá na cruz, ele diz para o Pai assim, ele não fala meu Pai, não. Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você já leu isso? Quer dizer, Jesus foi desamparado. O Pai teve que virar o rosto para não ver o seu filho carregando os pecados de toda a humanidade, passada, presente e futura. Ele teve que virar o rosto. Deus é um Deus sofredor. E você acha que ele esqueceu isso? Não. Mas Jesus suportou. Ele negou-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Porque se ele não fizesse a vontade do Pai, a gente estava perdido, literalmente perdido. Graças a Deus que o nosso Senhor foi forte, corajoso, intrépido, para assumir a sua condição de servo. Por que me desamparaste? Deus meu, ele não falou meu Pai, não. Lá na cruz ele disse: Deus meu. Olha aí, será que isso não soa forte dentro de si, minha amiga, meu amigo? Mas às vezes a pessoa, por causa de um relacionamento errado, por causa de mentiras, por causa de roubo, por causa de sujeiras, por causa dos pecados, não quer renunciar à sua vontade, quer continuar reinando dentro de si mesmo. Aí não tem Espírito Santo. O Espírito Santo não desce, não vem mesmo. Não vem. Porque Deus sabe quem é quem. Pensa comigo nisso, amiga e amigo. Você que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pensa que o batismo com o Espírito Santo... O que é o batismo, bispo? O batismo é você receber o próprio Deus dentro de você. É ele descer em espírito e fazer morada dentro de você. Fazer morada dentro do seu corpo, do nosso corpo. E é isso que ele fez comigo. Mas
para fazer isso, eu tive que me render. Eu tive que abrir mão do meu primeiro amor aqui neste mundo. Eu tive que abrir mão das minhas vontades, dos meus pecados. Eu tive que abrir mão de mim mesmo, dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. Eu tive que negar a mim mesmo. É fácil? Não, não é fácil. Mas, olha a compensação. Eu olhei lá na frente, falei, não, eu sei que eu vou ser salvo. Eu vou ter o direito de chamar o Pai de meu Pai. Eu vou ter o direito de dizer meu Pai. Aleluia. E nas horas amargas que nós passamos, eu não sabia nem orar. Mas naquele momento eu disse, meu Pai, só isso. E ele veio sobre mim e me confortou, me consolou e me honrou. E é isso que ele faz com aqueles que honram com as suas vidas, que o honram com as suas vidas, que negam a si mesmo pela causa dele. Por isso que Deus amou e fez até um juramento para Abraão, porque Abraão levou o filho dele para sacrificar lá no Monte Moriá. Ele foi lá para fazer isso. E ele estava mesmo disposto, e Deus sabia que ele estava disposto a obedecer. Então Deus jurou. Deus não precisaria jurar, mas ele jurou pelo seu povo. Amiga e amigo, Deus fez o mesmo com respeito a Jesus. Ele deu o Filho. É o que está escrito. Deus amou o mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira, é inconcebível. A gente não pode entender a grandeza desse amor. Mas amou ao mundo de tal maneira. Você ainda não recebeu o Espírito Santo porque você está no mundo, mas ele amou você. Ele amou ao ponto de dar o filho dele, o unigênito dele, o único filho que ele tinha. Ele deu para que todo aquele que nele crê, que quer dizer que a ele se entrega, tenha a vida, e a vida é eterna. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Talvez você não tenha, ninguém falou isso com você, você não sabia ou não tinha despertado para isso. Mas você não negou a si próprio, por isso que você não recebeu o Espírito Santo. Porque quando é impossível uma pessoa colocar toda a sua vida no altar e o altar não responder. O altar não dá resposta. Não existe isso. Não existe isso, minha amiga, meu amigo. Com Deus não existe infidelidade. Ele não vai ser infiel. Agora, é lógico que a pessoa tem que ser 100%. Tem que se inclinar. É por isso que a pessoa tem que se entregar a vontade dela, entregar o coração dela, o coração corrupto, enganador. Ela tem que entregar tudo. Se ela não se entregar, não tem Espírito Santo. O Espírito Santo vem até sobre o pior pecador na face da terra. O ladrão na cruz, que inicialmente disse para Jesus, o Senhor não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo e a nós também, tira a gente daqui. Depois, aqui mesmo, o ladrão disse, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus abençoe, minha amiga, meu amigo. Você quer o paraíso dentro de si?
Negue-se a si mesmo. Você vai ver o paraíso acontecendo dentro de você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.